Multitarefa é um retrocesso. Eu isso adorei aí eu isso aqui. acredito. Aham. Página 28, eu vou pegar aqui, Foi ó. o contexto que ele fez. Aí a frase que mais me pegou foi: o inimigo para de ser externo e começa a ser interno, cara. Ah, nossa, essa foi foda. É que assim, como tudo a gente pode hoje, eu sempre critico muito a história do yes we can, né? Tá, yes we can, a gente pode. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Nós estamos começando uma série nova aqui no podcast chamada InvoiceCast na Estante, onde nós vamos pegar livros e vamos tratar deles, meio que um clube do livro. Mais ou menos essa a ideia, e nós vamos começar com esse aqui, ó. Deixa eu chegar até mais pertinho. Sociedade do Cansaço, tá? Do Byung-Chul Han. Meu coreano tá meio enferrujado. Meu coreano tá meio Faz tempo que eu não enferrujado, pratico. né? Enfim, para você que está acompanhando esse episódio, independente se você leu ou não, dá para acompanhar um podcast, tá? Não estamos pegando aqui romances e tudo mais, que vai dar spoiler e tal. Nós vamos discutir sobre a ideia do livro. Então, se você já leu, legal, tu vai se aprofundar, vai refletir mais ainda. Se você não leu, a hora que você lê, tu já vai estar mais ligado nas ideias aqui que são tratadas, porque, cara, a gente pegou um livro que não foi muito fácil já de cara, tá? No final do episódio, nós vamos avisar qual que vai ser o próximo livro que vai ser debatido, que vai ser um episódio que vai ao ar daqui uns 2 meses, mais ou menos, tá? E assine o follow-up do Comex, está aqui na descrição do episódio, que nós vamos sortear esse livro para quem estiver assinando o follow-up do Comex e seguindo as regrinhas lá. Então, acompanha, que depois que for esse podcast ao ar, vai estar lá as regrinhas, tá bom? Para você poder concorrer a ele. E, claro, os avisos de sempre, siga, curta, compartilha, aquilo de sempre que ajuda bastante o podcast a ir mais longe. Vou agradecer também aos apoiadores aqui do podcast. Nós temos, inclusive, um novo hoje. Temos a Next Shipping apoiando o podcast, a Task Logistics, a Ship2Ship, a Link, ES Logistics, NAC Digital, Interfreight e Locomex. Muito obrigado a cada um de vocês. E, claro, que eu vou agradecer também a Bárbara Schelmer, que está aqui, o Arlon Pereira. Bárbara, que leu rapidão o livro, né? Não tinha lido ainda, fez um intensivão de Sociedade do Cansaço. As legendas deles estão aqui também nos comentários. Do Arlon só tem o LinkedIn, ele conseguiu esse feito de não ter Instagram, tá certo ele, inclusive o livro fala sobre isso. Mas vamos lá então. Cara, eu dei uma pesquisada sobre o autor, tá? Até fiz umas anotaçõezinhas feias aqui, tá? Byung-Chul Han. Chama de Han. Han. Mr. Han. Na verdade, acho que é Byung. Byung é o sobrenome, se eu não me engano. Tá. Ele tem 66 anos. Se você olhar a foto desse desgraçado, cara, eu acho que ele tem 40. Ou seria alguém com 25 anos no comércio exterior. Tá? Ele começou como metalúrgico, fez faculdade de metalurgia em Seul, na Coreia do Sul. E aí ele abandonou com 26 anos de idade, e depois ele ter tacado fogo na casa dele fazendo experimentos químicos. Achei isso muito louco. E aí, como lá não dava para trocar de faculdade, igual a gente consegue aqui no Brasil facilmente, ele falou, quer saber, eu vou então para a Alemanha estudar literatura. Ele não sabia falar alemão, 26 anos de idade. E aí lá ele decidiu começar a estudar filosofia. 9 anos depois ele já tinha virado doutor, tá? Então é um cara assim com um bom estudioso, né? Um Guerreiro, velho. guerreiro estudioso. Cara, ele já tem muitos livros, eu não consigo nem contabilizar a condição, mas assim, pelo que eu vi só na Amazon tinha 15 livros, tá? São todos livros pequenininhos, então vamos até já entrar nas primeiras impressões gerais aqui Até desse uma curiosidade livro. que eu li, desculpa te interromper, mas Vai, uma né? curiosidade que eu li foi que ele escreveu vários ensaios. Esses livros são ensaios, são insights que ele queria dar de pontos de vista sobre assuntos, assim. Então, todos eles se complementam e até são repetitivos, um ensaio dentro do outro livro, etc., para se complementar. Mas essa era a ideia dele, assim, de soltar ensaios sobre algum assunto, assim, coisas que ele pensava e queria... Aí faz mais sentido, porque se a gente for ver os capítulos, eles não seguem necessariamente uma ordem. né? Esse aqui, assim, até minhas primeiras impressões. Foi o primeiro livro que eu li escrito por um filósofo e é uma pegada diferente. Não é que nem, sei lá, tu lê Poder do Hábito, Inteligência Emocional, ele que tem aquela pegada de fazer você ler e tu tá curtindo a leitura. Aqui não, são uns tapa na cara e aí ele faz citação como se fosse uma monografia, né? Como se fosse um mestrado. E eu achei uma leitura difícil. O primeiro capítulo eu achei ele muito difícil, que tem muitas palavras que é da filosofia que eu não estava acostumado. A Bárbara estuda filosofia, né? Então tinha umas palavras assim que... O que é dialética? Que porra é essa, cara? Tipo, aí tu vai lá pro Google Tradutor, que é isso? E aí tinha umas outras palavras assim que eu já nem lembro mais aqui, mas eu fui anotando e... Cara, mas é um tapa na cara, mas é um livro difícil, né? O que vocês acharam? Vai lá. Eu concordo contigo. O primeiro capítulo, para mim, ele foi
bem denso, assim. Eu e o Arlan, a gente tinha trocado um pouco sobre isso. Especificamente porque ele não se atém necessariamente ao problema, a temática do livro. Ele volta lá na história, ele começa a falar da imunologia, então ele traz toda a questão de saúde. E aí depois faz todo sentido, né? Que é a negatividade, a resistência e tudo. Então, o primeiro capítulo, pra mim, eu lembro que eu sentada na ponta do sofá e eu comecei assim, ó, Alexa, o que quer dizer a palavra tal? Aí a Alexa me responde, beleza. Daqui a pouco eu de novo, Alexa, o que significa... Aí meu marido, não, você tá de sacanagem, né? Ele falou, você vai ficar perguntando. Eu falei, cara, eu tô tendo que estudar o livro. Tá lendo ou conversando com a Alexa, né? No fim das contas, é assim. Cara, a gente pegou o pior livro pra começar, cara. Não, mas é bom pra testar se a estante do Comex vai ser do Ivascast. Não, qualquer coisa que vier depois vai ser mais de boa, cara. Mas assim, ó, pra quem tá, né, quem tá ouvindo, na minha opinião, tu quebra esse primeiro capítulo e tu faz como o Arlan bem colocou quando a gente discutiu lá no LinkedIn. Você estuda o primeiro capítulo. Né? Então, assim, você lê ele, relê ele. Então, por exemplo, eu tenho facilidade de ler quando eu tem barulhos externos. Pra mim não tem problema. Eu vou. O primeiro capítulo eu não consegui. É difícil, cara. A TV tava ligada. E aí, eu acho que como o meu cérebro encontrava uma dificuldade, ele falava, cara, eu vou fugir para um outro estímulo aqui. Daqui a pouco eu fugia para a televisão. Falei, não, esquece. Eu acho que teve mais uma coisa que pega, assim, vê se não foi para vocês também. O fato de a gente vir aqui falar nesse podcast fez a gente ler o livro com mais atenção, né? Ah, tem Normalmente, isso. quem tu não entende, tu vai passando e vai vendo se lá no final vai fazer sentido e foda-se. Eu tava estressadão hoje à tarde, Só tá? Eu que- tava revisando tudo, tava Então, estressadão, cara. Tipo, Porque, tem que me preparar, tem que porque me tu preparar. quer se preparar, então. Aham. Daí a gente realmente leu o livro, assim. A gente não passou o olho pelo livro. Nós três, tenho certeza que nós lemos o livro, que a gente queria sentar aqui e dar uma olhada. E até brinquei contigo no LinkedIn. O primeiro capítulo eu estudei, porque além de não saber as palavras, a vantagem de ler no Kindle é que tu seleciona a palavra e já vem a tradução dela, a Wikipedia isso dela, é muito bom. fica mais fácil. Então eu não fiquei falando com a Alexa incomodando a minha mulher, mas teve que ser estudado, cara. É porque, bem como tu falou, assim, ele traz um contexto, só que o contexto que ele traz é filosófico, é citando pessoas lá do passado, Platão, Sócrates, Kant, Freud aham. e Nietzsche. e tô na vendo aqui. linguagem desses Aristóteles caras. também. E na Aristóteles. linguagem desses caras, porque ele usa a citação desses caras. Então, o português... Como eu li em português, né? Provavelmente ele escreveu Lembrando que é um coreano inglês. que escreveu em inglês. Ele escreveu em alemão esse Em livro. alemão? Então, aí, tipo, a palavra em português que traduziram para isso, provavelmente foi literal ao texto do Sócrates, do Kant, sei lá de quem que eles usaram. Pô, são palavras que a gente não usa mais no nosso Não, dia a não dia, né? usa. Então, Exatamente, cara, exatamente. é um pouco pesado. E é um livro aqui, ó, na minha versão, que ela tem, tipo, aqui tem as citações que ele faz dos outros autores, então ele é um pouquinho maior. Cara, é 125 páginas. Ah, legal. 126 páginas, é um livro Aqui eu curto, li é cara. 92 páginas Pois no é. Kindle. 92. É um livro curto, mas assim, cara, é uma experiência intensa, tá? É. Eu achei uma experiência intensa mesmo. E assim, como primeira impressão, cara, o que mais ficou para mim foi como é difícil ler esse tipo de livro, assim, que depois eu fui entender, é um ensaio, é o cara cuspindo as ideias que ele teve sobre o assunto do jeito que ele queria, assim. É tipo a criação de uma teoria. Eu percebi, por exemplo, que não tem nenhum dado comprobatório, né? Então, assim, não tem nenhuma porcentagem, não tem nenhum, tipo, estudo da McKinsey, coisa que a gente está acostumado a ver e tal. É diferente mesmo. Não tem né? nada, então é um ensaio, é uma teoria dele, criada por ele, baseado no achismo dele, comparando coisas do passado com o que está acontecendo agora, Sim. com conceitos do passado, do que era uma sociedade com aquele que está criando agora. Mas a filosofia é isso, né? Bem filosóficos, então, exato. E aí é muito diferente dos livros que provavelmente nós e os ouvintes do podcast leem, né? Que é tipo Poder do Hábito, não desmerecendo esse livro. São pegadas diferentes. Assim. Esse livro ele é mais denso, eu acho, mais não sei. Eu tive uma dificuldade bem maior de ler esse do que... Mas na época ele foi um fenômeno, né? Foi em 2019 que eu acho que ele veio a primeira versão no Brasil. É de 2015 esse livro. Não sei, recente, eu sei que faz sentido ele ser Eu um acho que fenômeno, ele veio né? para o Brasil em 2019, Sim, se não me... e ele foi um fenômeno. Tanto que eu fiz um artigo no LinkedIn em 2020 sobre ele. Né? E, cara, foi um dos artigos assim, que eu tive mais repercussão. Assim, E hoje, quando tu lê o teu artigo, faz sentido ou tu teve uma outra experiência? Pô, já tô eu de host do podcast fazendo pergunta, né? Aleatória, mas enfim. Baixou o teus tons, né? Baixou aqui, não. Mas Cara, assim, o que tu lembra? Tu chegou a reler o teu Não, eu artigo? reli ele E até aí? para ver quais que eram as partes que eu tinha achado interessante para eu trazer para cá e não, eu escreveria mais ainda sobre o que tá lá, eu não mudo nada, assim, Legal, sabe, das né? minhas opiniões e tal. Que legal. Até porque se a gente for pensar, tu escreveu em 2020
ano da pandemia. Sim. Tem mais essa situação, porque eu penso que, assim, a gente tem uma experiência agravada nesse tema nos últimos 5 anos, né? Sim, foi julho de 2020, tá? Aí, Eu já ó, tava bem na no- bosta mesmo. Perdão meu francês. Não, comercial não fala palavrão, né? Mas foi pesado. Nem põe em negrito, vermelho, 73 no e-mail, assim, a letra. Não, Tá de boa. bota um pi. Querem trazer aí o que chamou a atenção pra vocês? Nossa, Passagens marcantes? Gente, agora que você falou faz sentido, porque, cara, eu grifei muita Claro, parte do livro. claro, E eu falei, claro. nossa, gente, mas toda hora eu tô grifando coisa, porque eu vou fazer muita Eu vou- coisa. E aí vou que, trazer- aí que é foda, né? Mas Porque, eu quero- tipo, nenhum livro que tu lê, tu faz isso. Toda página tem um grifado, Tipo tem assim, um... eu grifo, mas é mais espaçado, sabe? Aí nisso eu falei, nossa, quanto... Aí tu não para de grifar, né? Teve Olha a quantidade de frase post-it que inteira. tem no teu livro, cara. Sim, eu coloquei um monte de marquinha vamos pelos aqui no- capítulos. Mas eu tive um aqui, ó, que eu gostei muito na página 28 do meu. Multitarefa é um retrocesso. Ah, Eu isso aí adorei eu isso acredito. aqui. Aham. Página 28, eu vou pegar aqui, Pô, e ó. o contexto que ele faz é O sensacional contexto disso, que ele cara. faz é muito bom, cara. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou citar trechos que eu grifei, tá? Não está exatamente na ordem. A técnica temporal e de atenção multitasking, multitarefa, não representa nenhum progresso civilizatório. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Cara, isso aqui é a gente o tempo inteiro trocando atenção. Como pra se a lá e gente pra cá. tivesse que sobreviver na Como selva, se a gente tivesse que né? sobreviver para se manter Sim. informado de tudo. E é muito interessante que quando a gente estuda o conceito de multitasking, ele surgiu quando surgiram os computadores. Porque o conceito de multitasking ele veio para explicar essa capacidade das CPUs, né, fazerem trocas de tarefas de uma maneira rápida. Mas se você for ver, nem mesmo a máquina ela faz duas coisas ao mesmo tempo. O multitasking, na verdade, ela tá, né, trocando, e aí a gente, de alguma forma, a gente fala assim, eu sou multitasking porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E fala com orgulho. Fala com orgulho, acho que é maravilhoso. Primeiro que não existe. Você já deturpa o conceito do multitasking, que não é ao mesmo tempo. Né? É você estar alternando entre várias tarefas. E aí, quando você vê que era um conceito para máquinas, e aí a gente trouxe isso para nossa vida, total retrocesso. Eu não tô usando algo para funcionar humanamente, Claro, não. sabe? E aí a gente usa como se fosse algo muito... Isso te chamou bastante Bonito. atenção? Cara, isso me chamou muita atenção, porque é aqui ele fala, né, de um... Tipo, ele traz um animal selvagem. Cara, o animal selvagem ele tá comendo, mas ele tá preocupado para ver se ele não vai ser atacado, se os filhotes não vão ser atacados. Tipo, ele tá o tempo inteiro no estado de sobrevivência. Aí tu Alérgica. acordou, tomou teu cafezinho da manhã ali, com ar-condicionado e tal, de repente foi pro escritório, sentou na tua cadeirinha maravilhosa, pegou teu café, botou do lado, ligou teu computador e ligou o modo de alerta como se tu fosse ser comido por um outro animal É. e cuidando dos teus filhos e tudo, só que sentado na frente do computador. Mas num isso é muito conforto presente pra- no comércio exterior e na nossa vida cotidiana, que aí tem muita gente... Cara, isso eu consegui me curar. Que aí acordo, já pego o celular, eu vou abrir o Instagram, vou abrir o LinkedIn, deixa eu ver como é que estão meus embarques aqui. Tu já tá no modo sobrevivência. Se eu não vou perder meu emprego, se eu não vou ficar de fora. E aí, cara, a gente não faz nada direito. E aí ele fala que é outro pedaço que eu achei legal. A preocupação pelo bem viver, a qual faz parte também uma convivência bem-sucedida, cede lugar cada vez mais à preocupação por sobreviver. A gente não vive. A porque- gente sobrevive. É que antes de... Já é esse tapa na cara em menos de 30 páginas, tá? Antes de entrar nesse conceito de multitasking, cara, porque o livro é desordenado, né, pra mim, né? Ele poderia ter um começo, meio e fim mais fácil, assim, ele vai e vem. Podia, verdade. Essa é a minha opinião. Mas uma coisa que eu vi, assim, ele traz um quê de lucidez pra nós, né, cara? Ó, multitasking é retrocesso, isso é um tipo de lucidez, assim, trazer, ó, cara, para pra pensar, meu, né? Nós temos mais do que todo mundo da história teve em menos de, sei lá, 10 anos. E aí tu começa a achar que tá em modo sobrevivência. Não, cara, a gente não tá mais em modo sobrevivência. Tá mais difícil morrer, né? Vamos lá, comparativo ao ano passado. Mas uma coisa que eu gostei que ele traz é como ele compara essas sociedades, né? Que faz daí todo sentido por que achamos multitasking legal e começamos a fazer, né? Ele fez um comparativo que antes nós éramos um tipo de sociedade, que era uma sociedade mais disciplina. reprimida, da disciplina. Ele põe um nome, eu não lembro. A sociedade da disciplina, se não me Não, é engano, sociedade disciplinar, isso. Marcada pela repressão e pelo medo, né? Então, era esse o nosso. E depois a É a gente Revolução mudou. Industrial pura, né? E a gente muda daí para esse tipo de sociedade que é agora. Que no nome do livro é cansaço, mas ele chama de outra sociedade. Ó. Desempenho. Sociedade de desempenho.
Isso, que daí é tudo posso. E aí a frase que mais me pegou foi: o inimigo para de ser externo e começa a ser interno, cara. Ah, nossa, essa foi foda. Eu Puta, tenho anotado cara, também. isso aí pegou pra nessas mim. 1.300 anotações que eu tenho aqui, cara. Isso. Pode. Não, Enfim, ó, vocês vão perceber que eles vão folhear bastante o livro, porque não faz sentido o livro assim, não foi da página 3 para ele não é 5 tão e da 5 para 6 organizado organizado. Ele é assim, mas uma e aí coisa. ele chama aqui a hiperatenção, que é essa atenção dispersa que caracteriza uma mudança rápida. É isso que eu chamo de hiperatenção. Você não está hiperfocado. É hiperatenção é você Querer estar olhar atento a tudo o que está tudo e acontecendo. todos, Né? Que é isso aí que acaba com a gente. Que É. é um gasto de energia ficar trocando de tarefa, ficar trocando de atenção. Eu quero achar exatamente a frase, mas tem uma parte que ele fala que é um erro a gente achar que quanto mais ativos somos, mais livres somos. É mais ou menos assim a frase. E aí ele traz esse conceito da resistência, né? De que nós vivemos numa sociedade hoje onde não tem nada exercendo resistência no sentido de energia, de força negativa, para que a gente não faça algumas coisas. Hoje é muito livre. Então, o fato de tudo posso é o que faz com que a gente entre nessa espiral de que, assim, tudo posso e tudo faço. Tudo faço e estou cansado. Claro. De É porque consequência. tem que ter, antigamente a gente... É legal, né? A gente está falando tudo isso porque ele traz no livro exemplos, né? Como tudo posso, tudo faço, isso reverbera numa consequência que é burnout, TDAH. Ele fala muito sobre as doenças mentais, né? Que, enfim, estão em voga aí no mundo há bastante tempo e são realidade, né? Está acontecendo. Então, é interessante tu ver que ele cria esse caso, diz assim, é óbvio que a gente vai ter isso. Nós não temos resistência. Tudo posso, tudo faço, não tem nenhuma resistência cerebral para dizer, cara, não vai por aí, vai ser ruim pro teu cérebro, não vai por aí, tu vai ter ansiedade, não vai por aí. Porque tudo posso, tudo faço, logo, a maioria das pessoas vai sofrer com essas consequências. E não tem ninguém falando sobre isso, todo mundo está tentando tratar a doença e não a causa, né? É isso. Então, assim, cara, para de ficar olhando o celular e tal, tá, mas isso talvez seja a doença, assim, tá? Para remediar agora, beleza. Mas qual que é a causa? A causa, segundo ele, que eu achei legal, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, na primeira vez que eu li, eu achei do caralho, foi excesso de positividade, cara. Sim. O problema é excesso de positividade. Porque tudo posso. Porque negatividade tem freios, ela segura coisas Ela é ruins de necessária, isso que ele acontecer. fala muito no livro, que a gente Entendeu? precisa da negatividade também. Loucura, né? É. Ninguém pensa nisso. É legal Não é ser poder tudo. emocore, ouvir Evanescence e ficar tristão. Não, e Não isso- é essa a ideia, tá? A gente vai chegar lá. E isso é que é mais legal, porque assim, não é a negatividade no sentido de, ai, nossa, eu vou Vai ficar dar errado. pensando negativo, vai dar errado. É justamente essa resistência no sentido de assim, ó. Vamos pegar um exemplo de academia, tá? Por que eu consigo performar... Agora que o Jonas é bodybuilder, né? Acadêmico. É, Agora que ele é acadêmico. Eu gostei da reação dele. Bodybuilder Foi pra fuder. visceral, né? O bicho quase se jogou embaixo da mesa. Porra. Eu já encolhi a barriga aqui na hora, só de ver Por o cara que falando. os braços do Jonas estão crescendo, entendeu? É, vocês podem perceber aí na câmera, né? Que o Jonas tá mais Tô forte. gigante. Quando você Tanto que a lente é mais larga aqui pra caber eu aqui, os É, ombros. exato. Wide. Wide, ultra wide. Wide lens. Você, Por isso que não tem ninguém do meu lado hoje, inclusive. Não cabe mais, gente. Que merda. Tá, vai. O Jonas indo pra academia, No ódio também. o nosso... Se você for pensar no músculo, ele só consegue, de fato, crescer porque existe algo resistindo àquilo. Entende? claro, Então, claro. existe uma resistência àquele agente estressor que a gente está colocando, que é a força, né, do exercício. Por isso a gente cresce. Há o machucado, tá ligado? Tipo assim, há o machucado, Isso. aí se regenera. É uma né? lesão controlada. Que... Exato. Mas existe algo tentando impedir. É como se fosse essa força negativa falando assim, não, Claro. tu não vai, e tu tá forçando, e tu tá indo. E aí eu vejo que ele coloca a nossa sociedade como uma sociedade onde essa força negativa já não existe. Não existe mais. Que é o tudo é muito livre, tudo muito positivo. Tudo E ele muito deixa bem posso. claro que essa força de resistência que a gente está falando, ela era externa, é por isso que funcionava. Porque interna a gente ainda tem, né? Tipo assim, o nosso cérebro ainda diz, cara, eu não sou capaz de, né? Só que aí ele acabou virando o nosso inimigo agora, porque o nosso inimigo era externo, era o teu pai dizendo que não podia, era o teu patrão dizendo que não podia, era a lei dizendo que não podia, ou sei lá quem, tanta gente dizendo que a gente não pode, coisas.
E agora não, agora a gente pegou e liberou tudo isso, assim. Pode botar um carro para dar carona ilegal e brigar contra a lei do Estado para fazer Uber, e antes não podia. Pode tocar o pau, depois a gente vê. Entendeu? Tipo, Perfeito. um exemplo, enfim. Mas Sim. pode. Ninguém tem mais medo Sim. desse problema. E aí, obviamente, tem consequências. E se a gente for pensar no desempenho, é que assim, como tudo a gente pode hoje, eu sempre critico muito a história do yes we can, né? Tá, yes we can, a gente pode, mas será que a gente quer? Então a gente perdeu um pouco essa capacidade de, inclusive, se questionar, porque como tudo hoje pode, todo mundo está fazendo, nós somos essa sociedade do desempenho, é como se eu não ativo esse meu lado de questionar se realmente quero fazer as coisas, mas vi que posso e que todos estão fazendo, Claro. e eu começo a me entupir de estímulos e atividades. Principalmente porque, como o inimigo é interno, e a sociedade externa deixou claro que tu pode tudo, tu quer tudo, e tu vai fazer tudo. E aí tu começa uma pressão psicológica em ti mesmo, dizendo... É muita Jonas, liberdade, tu tem que cara. gravar podcast, tu tem que fazer conteúdo para todas as plataformas, tu tem que isso, tem que aquilo, tem que trazer lead, tem que se preocupar com o KPI de A, B e C, e tu tem que... E tipo assim, cara... Eu sou um lixo. O livro então, assim, também. o pessoal tá Pode assim. ir para um lado ou para outro. O cara achar que é o cara que consegue fazer tudo e ser multitasking, né? Que foi o primeiro. Ou o cara pode ir para depressão profunda e dizer, cara, não consigo, tá doido? Não dá para seguir esse padrão, né? Sim. Muito tempo. Mas uma das coisas que mais me pegou foi... Ele fala muito sobre a gente ter perdido a beleza da vida, assim, de contemplar. E ganho uma pressão por performar. Então, assim, ao ponto que às vezes eu penso assim, né? Tipo, hoje eu tenho a vida bem melhor, assim, posso contemplar mais tempo. Eu tomei uma decisão muito difícil de não ter Instagram, de tentar evitar redes sociais. Eu tenho LinkedIn lá e controlo bem o tempo que eu consigo, enfim. Não é perfeito, mas, né? Tô na batalha. Tá bem melhor que a maioria. Relaxa. Mas o que é legal, assim, perceber, assim, que todo o tempo livre que tenho, meu cérebro, já programado, fala que eu tenho que fazer alguma coisa para desempenhar algo. Que tem que ser produtivo, que tem que trazer dinheiro. Sim. E não que, tipo, só por prazer. Tipo, eu tenho uma hora livre, eu toco violão ou eu faço aquele artigo. Pô, vou fazer o artigo, já vou adiantar, né, tal, nananã. A pessoa sempre está focada agora nisso. Então, a sociedade ela ficou presa a essa performance, segundo ele, né, nesse ensaio, e esqueceu de viver o conceito de vida, assim, de contemplar, ter uma experiência pessoal boa, aquilo que te faz bem, feliz. Né? A gente chega ao ponto de se convencer que o que me faz feliz é trabalhar, né? E ele quer rebater isso, assim. Ele quer dizer assim... Vou responder uns e-mails para relaxar. Meu Deus, gente, que merda é essa? Será que tem alguém que faz isso, cara? Já ouvi umas coisas assim. Vou fazer não sei o que para dar uma relaxada aqui. Não, então, gente, daí, tipo... eu me peguei me questionando muito, assim, até fui escrevendo lá no meu LinkedIn os pensamentos aleatórios que eu tenho sobre isso, assim. Pô, cara, a gente deixou de querer ter hobbies, ou se esse hobby não for performável. Tipo assim, tu não consegue mais jogar tênis para se divertir porque tu gosta de tênis e tal. Tu quer jogar tênis para ganhar e subir no ranking e ser melhor. Ou para virar um post no LinkedIn. Aí, às vezes, a porrada 5 motivos que o tênis mudou minha vida e me fez um melhor CEO. Ao invés de tu escrever assim, cara, tu quer escrever uma verdade, assim, tá ligado? Tu quer escrever assim, cara, esse livro é uma bosta, vamos dizer. É isso que eu quero escrever. Mas isso não é virar um LinkedIn, eu vou escrever assim, 5 dicas do livro que me fizeram melhor. Sabe? Tu deixa de fazer o que tu é e quer de essência para fazer o que performa, porque vai dar mais like. E ele me deu essa batida assim na cara, dizendo assim, cara, pô, tem coisa que tu pode fazer, tipo assim, tem um hobby que não precisa performar, velho. Sim. Sabe, só vai viver, velho. Vai lá, ri, cai no chão, pode se sujar, não tem problema. Ele fala no final mais da parte de contemplar, acho que até no final do livro, né, cara? Isso é muito bonito, porque até trazendo a ideia da musculação, a gente tem que passar por uma pressão, mas, cara, se a gente fazer musculação todo santo dia, cara, nenhum professor de educação física recomenda isso. Tem que descansar. Nem 10 horas por dia. O músculo tem que descansar. E a gente está fazendo isso com nossa cabeça, a gente está o tempo inteiro nesse modo sobrevivente, atento, hiperativo. Hiperatento. É hiperatento? Não. E aí outra palavra. Hiperfocado, hiperatencioso. Hiperativo. Tipo, hiperativo, que tu tá o tempo inteiro... Cara, teu cérebro não descansa nunca. Tipo, eu sei que... Vocês aqui fazem mais viagens, que nem eu, tipo assim, eu viajei, foi final de semana retrasado com a minha esposa, ficar um final de semana para ficar numa pousada.
Dá uma Cara, dormia, né? todo mundo que tu vê... Sério, tu vai viajar às vezes pra casa dos teus pais, que é um lugar mais calmo, tu vai pra um lugar mais calmo, tu sente essa contemplação vir. Sim. É bom demais. Aí se você consegue se educar pra não ficar mexendo no celular... Mas tem gente que se sente culpada. Eu ia e a entrar gente, nesse tema. E a da gente fica culpa. se sentindo culpado, que é isso que fala essa sociedade da performance, que ele tanto fala aqui no livro. Tipo, a gente se sente culpado, cara. Isso é foda, cara. Porque Isso é foda. eu penso que A esse gente tem- rebote da culpa é o perigo, de fato. E a gente tem até vergonha de, tipo, mostrar nas redes sociais que a gente tá relaxando. Tipo, meu Deus, gente. Ah, tá doido? Para. Tipo, Por como isso- assim tu não tá trabalhando? Tipo assim, tu tá tirando férias se você não tá fazendo o trabalho pra ganhar dinheiro? Tipo, não, cara, meu Deus. É muito interessante. Eu tenho uma experiência nesse sentido, porque eu sou mesária, né, pessoal? Eu sirvo a pátria. Toda Eu já eleição. fui Área de presidente eleição? Puta, deve ser a pior coisa do planeta. Nossa, pensa numa experiência maravilhosa. Cara, que merda. Cara, é muito patriótico isso, porque é um trabalho de merda. É muito Trabalho de patriótico, merda. cara. Ei, eu Mas estou ok. aprendendo a contemplar Tá bom. a minha vida A de mesa. mesária, Tá. entendeu? Tu tem muito tempo pra contemplar sendo mesário. É, são É. o quê? 12 horas lá sentado? Sim, você chega lá às 7 da manhã, você sai 6, meia, 7, mas enfim. É. Aí, esse ano, eu trabalhei domingo, né, na minha vida de mesária. E segunda-feira, eu falei, cara, quer saber? E eu já não estava mais na empresa, não estava mais no CLT. Eu falei, quer saber? Era uma segunda-feira de sol linda. Eu falei, eu vou pra praia. Cara, catei meu livrinho, minha canga, meu chinelinho e fui caminhando. Gente, eu indo tipo, eu na rua, olha que pira louca. Eu tava assim, cara, e se alguém me encontra na rua, numa segunda-feira, 1h30 da tarde, indo pra praia? Ao invés de ser um motivo de alegria, né? Venci na vida. Cara, Me dei um dia. Foi muito automático, assim, ó, e eu fiquei preocupada quando me veio esse pensamento, porque eu parei, eu falei, gente, que absurdo, porque parecia assim... Tu ia como se querer dar fosse- satisfação, né? Se tu visse alguém, né? É isso, Daí Isso que é foda, cara. é isso. Aí isso bate o termo que ele usa muito, que é autoexploração. Tu tá se explorando. Tu é o chefe e o escravo, tá É, ligado? Ao ele mesmo faz tempo. a- Porque tu tá se Exato, explorando, tu diz aham. assim... Não, tu não pode ter descanso. Não tem Volta ninguém daí, te vai cobrando trabalhar, Bárbara, e a aqui. gente se cobra. Que isso, tu de boa aí na praia. Ninguém cobrou nada, só Não, ela com ela mesma. exatamente, cara, ninguém falou nada. E aí eu descobri... No passado a gente chamava esse cara de doido, tá ligado? Mas hoje eu não sei. Era o doidinho, né, cara? Mas não, Eu sei, agora eu sei, é é louco, alta mano. performance. Tá doido? Mas aí eu tive essa coisa, e assim, ó, eu precisei me observar muito nos meus primeiros meses ali, depois que eu saí do CLT, por conta disso, porque eu falei assim, cara, eu sou minha pior chefe? Claro. Eu cheguei nessa Claro, conclusão. claro. Eu falei, eu sou minha pior chefe, porque sim, eu fico... E é o que tu falou, é muito dos pensamentos que eu tinha, às vezes. Tá, mas eu tenho essa liberdade, e claro, né, eu tive também que ter uma... cuidar muito, porque a liberdade para virar libertinagem a linha é Ah, muito sim, tênue, sim, né? Claro. Só que aí que tá, você não se culpar quando você está usando a sua liberdade para contemplar, para os seus pensamentos intrusivos não ficarem achando que é libertinagem, entendeu? E de que assim, que você é uma sem vergonha e preguiçosa e que tá ali fazendo... Não, cara, você precisa deste momento para contemplar Claro. a vida e simplesmente... E é meio louco porque, assim, o sentido de contemplar, pra mim, né, não é esse sentido de, tipo, vou aplaudir o pôr do sol, né? Não é isso, mas é assim, cara, parar e viver o presente ali, não na tua cabeça, o que tá acontecendo ali na real, porque na tua cabeça, os nossos pensamentos, pra mim, né, é uma opinião minha, eles estão sempre no futuro, né? O que eu vou fazer, o que eu deveria estar fazendo, o que... Né? Toda hora tá... Angústia. Essa angústia futura, assim, tu não tá no presente, tipo, cara, que gostoso esse pé aqui na areia. Tipo, É isso. não fica. Contemplar não é assim, aplaudir o sol, começar a praticar yoga do nada. É prestar não, atenção no que tá Não, acontecendo, é né? É isso. prestar atenção. No momento Presença. ali, na Presença. presença, presente aqui, agora, né? Exatamente. Tipo, estamos aqui no podcast gravando, eu não posso estar pensando no que eu vou jantar saindo daqui, entendeu? Eu tenho que estar aqui falando sobre esse assunto. Difícil demais hoje, cara, demais. Eu não sei nem como explicar quanto difícil é, muito menos ensinar alguém a parar de ser futurista. E ainda assim, eu li um livro muito louco que é sobre a mitologia nórdica. Eu gosto de vikings, Do Zeus, Neil Gaiman, essas coisas. aquele mitologia não? Tem mitologia nórdica, mas eu já li, cara, cacete. Eu gosto muito da era dos vikings, assim, porque eu gostava do jeito explorador deles, assim, de sem medo. Eu não gostava do que eles faziam, né? Eles não fizeram coisas muito boas. Né? Estupro, morte. Quem recebia queima eles não igreja. achava tão legal assim. Então, não quer O dizer Arlon, que... eu tô modelando os... Não estou modelando eles. Apesar de que eles só queriam sangue, transar e botar fogo em igreja, não era bem isso, assim, não. Eu digo assim, modo exploratório. Eu gostava muito de saber que eles botavam uma coisa na cabeça assim, cara, agora eu quero ir para lá no meu barco aqui, vou aprender a navegar, vou inventar uma bússola, eu vou para lá, eu quero ver o que tem lá, né? Acho isso legal, assim, enfim. E na mitologia nórdica diz que Odin, que é o deus deles, principal,
A mitologia nórdica tem mais de um deus, né? Ela é politeísta, né? Então, tem o deus do trovão, deus não sei o quê, um monte de coisa. Só que Odin, ele diz que o cérebro ele serve para duas coisas. Ele tem o pensamento e a memória. E na mitologia ele usa 2 corvos. Daí tem 2 nomes e cada um tem uma função de memória e uma de pensamento, como se o cérebro fosse memória e pensamento. Se a gente já não usa mais a nossa memória, porque a gente está com o computador, com o Google Drive, com a agenda do celular, com o WhatsApp, com a escrita, né, que deixa aquilo ali registrado, com nananã, sobrou mais parte do pensamento, né? Então, o teu cérebro ele tem um poder de processamento, ele não está usando da memória, ele está usando para o pensamento. Pô, então ele está bem potente para isso, né? E a gente, teoricamente, só que a gente está usando ele para se encaixar no mundo que vivemos e não para pensar por si mesmo. E eu acho que é uma das maiores angústias que eu senti no livro e que eu passei a ter, que é assim, pô, a gente não tem mais opinião sobre as coisas na real, porque quando alguém pergunta assim, cara, tu gosta de ver? Eu, não, tu acaba jogando no chat GPT e nem pensa por ti mesmo mais, né? Porque tu antes tu jogava no Google, tu fazia... E ele dá uma bordoada nisso, assim, ele se questiona assim, tá, cara, mas é isso então, tu não vai pensar por ti mesmo, tu não vai viver no presente, tu vai se autoexplorar, tu vai achar que multitarefa e ser escravo do que tu tá pensando é o caminho. É isso aí. Show de bola. A gente até mandou no grupo ali que a gente tem, tipo assim, pô, tu não ficou meio mal com a leitura do livro? Cara, eu fiquei meio puto comigo, com o mundo, com ele. Entendeu? Tipo, é um livro que traz uma sensação estranha. Se tu lê ele da forma que a gente leu, né, gente? Se tu pegar o livro para ler 3 páginas por dia, com pressa, pensando na leitura que tu tem que mandar um e-mail amanhã, tu não vai sentir isso, aí tu não vai prestar atenção no que tá acontecendo. Pô, aí olha o tu tamanho do livro, cara. vai absorver, cara. Tem que voltar as páginas e tal. Tem outra parte que eu gostei muito, é quando ele fala da ira. A importância da ira para tu conseguir mudar as coisas. Eu até tenho outro pedacinho que eu quero ler aqui, ó. A ira é uma capacidade que está em condições de interromper um estado e fazer com que se inicie um novo estado. Hoje, cada vez mais ela cede lugar à irritação ou ao enervar-se, que não podem produzir nenhuma mudança decisiva. Que é o que acontece? A gente está nessa sociedade da performance, a gente está cansado mentalmente, aí acontece uma coisa desagradável, tu faz, pô, essa vida tá foda, pô, não consigo nada nessa vida. E aí sempre tem essas pequenas irritações, mas em nenhum momento a gente... Não é ira de virar uma mesa, quebrar tudo, mas falar assim, cara, assim não dá, as coisas têm que mudar. E é uma coisa assim que eu me identifiquei muito, porque teve um momento que teve na minha vida isso, que eu falei, cara, eu não pode ser a minha vida isso aqui o resto da minha vida. Eu não aguento mais. E aí foi quando eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn que eu queria mudar a minha vida. Por isso que eu brinco, mas eu acredito nisso, que o ódio move pessoas de um jeito combustível do planeta incrível. Terra, Eu não estou falando de fazer discurso de ódio, nem ter ódio com as pessoas. Estou falando desse ódio, cara, eu não aguento mais isso que eu estou vivendo. Eu acho que é o combustível mais forte que existe. Cara, ele é mais forte, queima mais, assim, tem mais performance. É impressionante, cara. O amor. Porque tu, tipo assim, a fé que vai dar certo. Cara, é tanto ódio. Tu fala, cara, qualquer coisa que vier vai ser melhor do que eu tô na situação atual. Entre cara. a fé que vai dar certo e o ódio que vai dar errado, o ódio que vai dar errado Cara, vence. o ódio é impressionante. Aí aquele chama de De algum ira. lugar vem a expressão na força do ódio, né? então. Aquele chama de ira, que é uma palavra muito mais agradável, inclusive, né? Então, aí ele tá falando aqui, ó, também a ira não se refere a um único estado de coisas, ele nega o todo. Nisso consiste sua energia da negatividade. Ela representa um estado de exceção. A crescente positivação do mundo torna o pobre em estados de exceção. Caralho. E aí a gente fica passivo. E a gente fica passivo e a gente fica aceitando tudo que tá acontecendo, né? E aí, tipo, às vezes, todo mundo tem pessoas que ficam reclamando, seja o que for, cara, da vida, do casamento, do trabalho, tá sempre reclamando e não faz nada a respeito. Aí É isso, é a parte falta... da resistência que a gente tava falando, tem que ter essa resistência de volta. Tipo assim, cara, tá ruim, resiste de alguma forma, faz alguma coisa. Muda. Tem que ter uma resistência. Isso exige energia. Tipo, cara, tu vai ter que fazer um baita esforço pra mudar as coisas, cara. Mas assim, vocês não acharam... Eu vou fazer um contraponto, né? Tipo assim, é muito legal que ele fala assim, mas eu vou puxar um contraponto. Não sei se tem pauta aí ou não, mas eu Tem uma pauta. Pô, tu não leu a pauta, né? Mas tudo bem. Não. Eu tô seguindo Desculpa, a pauta aqui. gente, mas enfim, eu li o livro, Eu cara, pago... já foi o suficiente. Tá né? bem bom. Tu mandou pauta? Mandei pra vocês dois. Vocês estão malucos? vendo? Tá no WhatsApp de vocês. Que horas? Eu tava no multitasking nesse momento, enfim. Não. Assim, ó, a minha pergunta é, e o contraponto disso, assim? Vocês não acharam pessimista demais também esse livro, assim, cara? Tipo assim, eu acho que não veio uma É que eu sou solução pessimista, também. eu achei ele realista. Mas eu achei ele muito necessário, cara. Cara, e assim, eu li esse livro, não existia nem inteligência artificial do jeito que tem hoje.
Eu acho ele até mais importante agora. Sim, exato. Por isso que eu até coloquei o negócio da pandemia. Assim, eu acho que o que nós vivemos nos últimos anos transformou-se muito. Eu achei ele é bem radical, né? Ainda assim, eu vejo que é importante esse nível de radicalismo, porque mesmo ele sendo radical desse jeito, não vai puxar a gente para um... ninguém pega entendeu? e sai do 8 para 80, assim. Exato. Né? Assim, então, eu acredito que o nível de resistência e força negativa que ele traz é boa para a gente justamente dar esses sacodes, assim, de tipo, opa, são verdades muito escancaradas e que a gente pode repensar. Até tem uma parte que ele fala assim, ó, o excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos, e modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Com isso, se fragmenta e destrói a atenção. Que entra num outro tema que a gente já gravou aqui, que foi do brain rot, que é do apodrecimento do nosso cérebro. Então, assim, tudo vem contribuindo para uma degeneração do ser humano. Então, quando a gente pensa no multitasking, que é um regresso, né? A gente não está progredindo. Quando a gente pensa que esse desvio de atenção o tempo todo compromete o nosso cérebro, eu me preocupo, assim, com o futuro. Claro. Do nível, da qualidade de ser humano que a gente, né, venha a desenvolver. Então, eu acredito que, assim, é uma dose pesada, assim, de pessimismo, mas porque, necessária, assim. Eu até falo isso do pessimismo, porque assim, tem frase no livro que ele fala assim, sei lá, cada um carrega o seu campo de concentração consigo. Cara. Caralho, então ele dá umas... Eita. Tem uma das... Dá vontade de dizer assim, calma aí, Calma, cara. entendeu? E tipo assim, ele chama tu de seu próprio mestre, próprio escravo, ele fala umas coisas extremamente... Tem uma outra frase maravilhosa dele aqui que é... Eu vou adaptar para falar no nós aqui, tá? Nós estamos demais vivos para morrer e demais mortos para viver. Caralho, calma! Eu gostei essa daí. Mas é verdade. Então... Que aí tem uma parte mais aqui no início, desculpa até ter cortado, Claro, que ele vai fala lá. que Homo sacer era originalmente alguém que foi excluído da sociedade em virtude de um delito. Ele pode ser morto sem que o autor seja penalizado por isso. E aí ele fala, cara, que nesse brain rot que a gente fica... Às vezes, cara, tem poder mais no solar, cara. A gente tá um morto-vivo. A gente tá um morto-vivo. E é isso que ele tá falando. Às vezes a gente tá vivo, a gente tá morto demais para estar vivo. É isso. Então aí tu vai me dizer que o livro é positivão, assim. Não, ele não é nada positivo, mas ele é necessário, Não, ele cara. é lúcido. Ele é um livro lúcido, ele é cara. necessário, cara. É um livro lúcido, realmente. Assim, muitas das coisas que ele comenta no livro, tu vai chegando a essas conclusões fazendo paralelos com a tua vida, né? É bem difícil essa leitura dele, porque aí ele traz, como eu falei, as palavras dos filósofos, do jeito que eles escreviam. Então, fica complexo, né? Tu tem que estar com um dicionário do lado ali, alguma Tem que coisa, ter tentar fazer sentido dessa frase. Cara, o que ele quer dizer com Tem isso que ter aqui? uma dedicação. Tem que Mas, ter. novamente, é 100 páginas, né, velho? Um livro normalmente É. tem 300 para cima, tem 100 páginas, 250 para cima. Nossa, esse capítulo mesmo, pra mim, foi uma viagem mesmo. Então, esse aí eu não... No caso do Butterbean, eu podia tirar. viajei também nesse um pouco, eu viajei na confesso. maionese. Esse aí foi o único que eu não tem nada O importante. capítulo porque- 6, você passa, só passa. Não agrega nada, só passa. Não, Cara, eu ridículo. falei assim, Gente, não. nós somos honestos aqui. Não, Ninguém aqui é não vai, mega não vai. inteligente. O 6 é foda. Acho que eu nem grifei. Ó, não tem Não grifo. tem Eu não grifo, grifei, claro. eu Eu também não entendi acho que eu nada, não só grifei passei. nada, não. Que porra é essa? É que tem muita citação nele, tem muita loucuragem que a gente não tá preparado. Não, esse aí tem que ler com... Olha, outro- se tu pular o 6 é menor ainda, gente. Talvez fique mais Mas claro. isso, ali. isso é legal, dá pra ler os capítulos e meio que... Não precisa ler tudo. Tu Não, pode ler um capítulo e estudar ele com calma. Tentando achar uma parte Eu realmente específica. também não grifei nada nisso, cara. É difícil, cara, é difícil. Assim, ó, eu acho que até se tu jogar no chat GPT, assim, faça um briefing por capítulo 6, ele pula. Provavelmente. De tão difícil que é. Não, tô brincando. Se não for o pago, ele não lê. Ia ser muito Ele bom, vai né? pular, Mas mas não. Mas eu fiquei de Só pesquisar. o Pablo Marçal entendeu o livro, o capítulo 6. O Eu resto fiquei de ninguém tem. pesquisar o que ele queria dizer no 6, porque eu não entendi realmente. Assim, cara, é que ele traz esse caso, né, desse Bartleby, sei lá, e Bartleby. tal, mas assim, não conectou em nada pra mim. Eu não... Pra mim, né? É que eu queria entender justamente o que ele tá fazendo ali, Não sabe? sei, não sei. Aqui também já pega a primeira frase. O conto de Melville Butterby, que foi objeto de diversas interpretações metafísicas ou teológicas. Pô, não dá. Não, então aí sabe o Metafísica que e eu teologia, imagino que o cara é queria? pesado, cara. Ele queria que tu pegasse esse livro aí, desse cara, lesse o livro, daí tu sabe quem são os personagens, porque ele cita personagens nesse Isso, capítulo, né? Ele aham. fala, Aham, porque sim. daí o João fez... Quem é João, velho?
eu achei que eu tava louca. Eu falei assim, será que eu tô tão desatenta? Volta. Não. Eu acho que tem que consumir esse conteúdo para ler isso aqui, né? Essa foi, tipo, a crítica até que eu comecei a falar assim, como ele cita tanta coisa e é meio desordenado, as referências que ele usa não são nosso dia a dia. Sim. Diferente de quando tu usa uma estatística que ela é conclusiva, né? Ele fala assim, segundo a McKinsey, 73% dos jovens hoje têm brain rot. Beleza, te dá uma informação. No conto de fadas de Bartleby, João subiu num pé... Cara, tu não leu o conto, tu não sabe o que aconteceu, sabe? Então, talvez ele, por ser um estudante de filosofia, os estudantes de filosofia entendam quem é esse cara, talvez seja um livro famoso e tal. Para mim, zero conexão. Não conectou nada. Então, esse aí também não. Então, tá menos mal, então. Tô me sentindo menos culpado agora. Eu achei que isso era quando eu te Não, mas é bom passar essa mensagem, porque daí, tipo assim, cara, tem coisas que precisam ser tiradas da performance, né, cara? Tipo assim, se o cara faz essa crítica, vamos tirar aqui. É normal não entender um capítulo de um livro. Sim. Tá tudo bem. O mundo não vai acabar porque tu não leu o capítulo do livro. Tu não é normal menos viajar que na ninguém. maionese e precisar voltar. Sim, e tu voltar e mesmo assim não entender. Normal. Eu entreguei as bets no 6 ali. Eu falei, é isso aqui mesmo. Cara. Mas eu vou fazer uma outra conexão. Até tava falando com o Jonas. Esse semestre na faculdade, eu tive uma cadeira de perspectivas... perspectivas existenciais, humanistas e... Esqueci a terceira. E são só correntes filosóficas. Então, esse cara, igual eu estava falando, ele fez a tese dele em cima de Heidegger, né? E eu estudei Heidegger esse semestre. Então, assim, algumas referências que ele trouxe, eu estudei muito esse semestre. Então, E fez sentido, assim? Não? Fez mais sentido, porque eu já tinha estudado. Então, até o próprio processo, o primeiro capítulo que ele traz, da imunologia, a gente estuda isso. Ah, legal. Mas eu só consegui entender no final, porque a forma que ele escreve... É difícil. É muito, tipo assim, ele não é a minha professora lá na frente falando, entendeu? Não. Explicando. Então, é depois que eu consegui entender que ele estava brincando uma coisa com a outra. Então, mas eu demorei, não sei se tu também, por exemplo, para entender o que ele estava falando da resistência usando a imunologia comum. Tipo, cara, quando você tem uma doença, tem ali uma resistência do que tu tem no corpo, dizendo que não pode, depois eles aprendem a combater com melhor velocidade. Só que o português... Lembrando, né? Eu li o livro em português, mas em alemão deve ser a mesma coisa. Assim, Sim. Com a menos linguagem vogais. utilizada ela é complexa. Sim. Né? Ela não é uma linguagem simples. Ele podia dizer, cara, né? Tu tem... É que ele não Precisa tá ter com esse resistência foco, até né? pro- Ele não tem o foco de vender o livro, eu acho. Não. A gente Tipo, devia perguntar pra ele o que tu queria com essa porra, velho. O que tu queria o quê? Que Não, a cabeça e de todo mundo outra, ficasse... eu fui pesquisar por ele, cara, eu achei uma entrevista de uns 8 minutos só. Ele é um cara muito na dele, Reservado, assim? muito reservado. E Eu eu não tava vi, lendo não algumas poucas coisas, tipo, cara, a vida dele é dar aula na faculdade, escrever os livros dele, cuidar da horta dele, ele não tem rede social, ele não ouve música através de streaming, é só CD e vinil, tipo, ele realmente vive o que ele acredita aqui, cara. É, tipo, Desculpa te interromper, mas você tava falando que... Não, Batia com a eu imunologia? batia com isso. E aí eu consegui começar... Aí eu entendi um pouco melhor, até eu pensei, nossa, eu estudei isso aqui, que bom, né? Porque é bom, né? Quando você estuda um negócio na faculdade, você veio em algum outro lugar, né? É difícil, Ai, é difícil. que benção, né? Mas, é que ele traz um trecho aqui, quando ele fala da sociedade disciplinar, né? Ele diz assim, ó, os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Tem um cara, vocês conhecem Bauman, Zygmunt Bauer? Não. Bauman, ele escreveu, ele tem um livro, acho que é Amor Líquido o nome, ele fala muito sobre a sociedade líquida. Então, justamente, que hoje tudo é muito fácil, tudo se escorre. Então, assim, você tem dificuldade de ter um emprego e manter esse emprego. Mas não porque está difícil manter um emprego por parte do empregador. Porque está difícil da tua parte. Está difícil tu casar e você, né, manter esse casamento. E Bauman fala assim que o ser humano ele tem 2 desejos. Que é liberdade e segurança. E aí eu lembrei porque ele fala, né, é paradoxal a questão de liberdade. Porque quanto mais... segurança você tem, Menos liberdade. menos liberdade. Quanto mais liberdade, menos E quanto mais liberdade você tem, menos segurança. Então eu vejo que né? É muito paradoxal. Então a gente quer o 8 e o 80, né? Sim. Coisa linda. E aí tu coloca isso dentro dessa sociedade de desempenho, eu me sinto nesse lugar muitas vezes. Claro. Até esse final de semana que eu tava lá fazendo a peregrinação, teve uma hora que eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho 2 personalidades. Porque uma personalidade minha, ela queria muito um rancho na fazenda, longe de tudo isso.
Só que tem outra personalidade que ela adora as facilidades, né? Você morar perto e pedir das alguma coisas, coisa, chegar em um minuto e... Exatamente. E aí, o que eu acredito? Que a dificuldade, na verdade, é nossa de ter maturidade para usar as coisas num meio termo. E também, eu acho que uma das coisas que ele provavelmente não falou assim, mas que bateu em mim foi... Porque essa é uma teoria que eu já venho batendo há bastante tempo, assim. Também falta clareza da nossa parte. Porque como a gente não tem mais tédio, não contempla mais, não tem aquele tédio criativo, vamos chamar assim, de tu... Não sei, para mim, cara, eu morei na China e lá tinha esse conceito de mindfulness, né? De meditar e tal, mas eu não encaixei nesse conceito, né? Eu tentei fazer o meu, porque não entrou. Mas o meu é assim, deixar a tua mente vagar tanto que as perguntas e as questões vão se alinhando depois. Porque no começo é um caos, né? Tu tá parado e vou pensar na minha vida. Pô, que merda de vida. Pô, mas eu vendi uma empresa. Mas, pô, tu fica lá, paradoxalmente, achando bom e ruim em tudo. Só que, cara, passou meia hora, as coisas vão começar a se alinhar. Tu precisa desse tempo de processamento para chegar lá no alinhamento, assim. Como ninguém mais faz isso, porque não dá tempo, né? Porque tu já tem uma tarefa mais a fazer, depois mais uma, performance. Não para. Eu tenho que tomar banho, eu tenho que estar na cama às 9, porque eu tenho que fazer o meu chá com cúrcuma antes de dormir, porque daí eu tenho que acordar às 5, porque daí... E tu isso foi bem específico. Fui. Sei lá se existe chá com cúrcuma, mas... Não sei. Eu acho que não existe, mas enfim, se você quiser tentar... Podia ter falado cidreira. Virou uma teoria. Podia ser camomila. Podia ser camomila. Melhor, né? O cara falou cúrcuma. Quem que sabe o que é isso? Enfim. O que eu quero dizer é, daí tu não dá esse tempo para o teu cérebro desanuviar, né? Criar clareza. E como falta clareza e tem excesso de influência hoje no mundo, tu quer tudo que tu vê, porque todo mundo tem. Porque tu passa um stories para cima, tem alguém no rancho, tu queria ter aquela vida. Mas tu não associa com o fato de que tu vai ter que fazer o pão todo dia, tirar leite da vaca todo dia, que não vai ter um supermercado fácil, que se tu ficar doente tem uma farmácia daqui a 40 minutos. Mas para ti, tu só idealiza o que é bom. Aí passou o stories, porra, mas daí chegou um drone na casa de um cara e entregou uma Harley Davidson. Puta, que massa, eu quero isso também. E aí tu perde a tua identidade, né? Ele até fala assim, as pessoas estão perdendo um pouco da autenticidade, porque no fim das contas tu quer tudo que todo mundo quer, porque tu vê tudo que todo mundo tem. E aí tu não se aprofunda, não contempla. E tu deixa de ser tu para ser o momento do vídeo que tu viu que tem alguém andando de elefante na Tailândia, é o que tu quer fazer agora, andar de elefante na Tailândia. Mas daqui a 3 segundos, tu vai dizer, eu tenho que ler o livro e ir tão profundamente quanto o Jonas, a Bárbara e o Arlon, Sociedade do Cansaço, porque aquilo ali que é de fato legal, né? Não é legal, velho. Talvez seja legal para alguém. Se tu entendeu o capítulo 6, manda e-mail pra gente, pelo amor de Deus, mensagem, vem tá? aqui, senta aqui na mesa e explica para nós. Tá muito convidado. Fáceis, tá? Fala igual o ChatGPT, explique para uma criança de 5 anos, por favor. Enfim, a gente está perdendo um pouco dessa autenticidade, dessa energia, porque a autenticidade gera resistência, né? O mundo não está mais preparado para excêntricos, autênticos. Não dá mais, né? Quando o cara desvia um pouco do que é normal, pronto, o cara é louco, insano, olha ali, enfim. E eu fiquei me pegando muito nisso, assim, pô, é verdade. Como hoje eu tenho tempo, eu não fazia isso, né? Hoje eu paro e penso, porque eu tenho tempo. Mas enquanto estava à frente de uma empresa que estava rodando um monte de faturamento tal, eu não tinha tempo para isso. A minha última preocupação era, cara, eu acho que eu vou contemplar, né? Palavra de maconheiro do cacete. Eu vou contemplar, né? Não vou ter. Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu pegar até Itajaí aqui de exemplo, mas Santos também. Aí as empresas comerciais querem aquela vista linda do porto, nunca param para olhar aquilo. Jamais, tá doido? Story, porra, amo Comex, volta a trabalhar. Mas, tipo assim, parar para ficar olhando... Eu não tô criticando quem conseguiu isso e tal, tá, gente? Mas, tipo assim, cara, é uma vista tão linda que às vezes a gente não para olhar. Tipo, pô, olha que massa, eu tô vendo um navio entrar aqui, cara. Contemplar. Então, daí que vem o que a gente já conversou no episódio Brain Rot, vem o que a Bárbara já citou aqui, tu citou, é porque daí vem para esse excesso, como tá muito fácil. Tá ali. Caralho, nem é fácil, e tu né? tá o tempo todo cumprindo demanda. Então, quando você diz, né, que você tava na empresa, a tua lista de coisas para fazer é tão grande que você tá assim, a gente entra nesse estado de, cara, eu não posso parar Quem é que decide? Essa é a minha pergunta. Mas quem é que nós. decide que essa lista tem que ser grande, entendeu? É aí que tá. Porque, e quando tu fala, né, que falta essa clareza, que o meu ponto a gente perde essa capacidade de refletir sobre e entra
não sei se maturidade, pode ser clareza, né? Mas é de assim, tudo bem, eu tenho acesso às coisas, mas eu preciso pensar um pouco em relação a isso. E aí eu gosto muito daquele teu... Quando você fala das notificações do celular, né? Que é eu escolher olhar o celular ou eu ser direcionada pelas notificações com... Porra, tu nem tá com fome. E o iFood mandou lá um push pra você. Com R$10 de desconto. Vou aproveitar. Cupom, né? Você fala assim, nossa, vontade de uma pizza, de repente. E aí a gente acaba ficando o tempo todo condicionado a demandas que vão chegando pra gente e que nós colocamos no nosso pratinho também. É muito reativo, né, velho? É isso. Cara, e aí, as duas palavras que eu mais falo ultimamente, depois de refletir, é clareza e intencionalidade, cara. Que tá faltando brutal. E aí eu até concordo às vezes, tipo, eu vi uma entrevista muito massa do Steve Jobs e depois de um cara que trabalhou com o Steve Jobs, que foi o Kevin O'Leary, que é o Mr. Wonderful, que aparece no Shark Tank lá, enfim, falando do Steve Jobs, assim. O Steve Jobs, ele era excêntrico, né? Ele era um cara autêntico e ele falava assim, quando alguém perguntava, cara, mas por que tirar o botão do celular, né, velho? Todo mundo tá acostumado com o botão e tal. As pessoas não sabem o que querem, velho. Eu vou dizer para elas o que elas querem. Aí eu, porra, que pau no cu, né? Que bicho egocêntrico e tal. Não. Mas aí passa um tempo, tu começa a perceber assim, tá todo mundo procurando na internet e no livro, em algum lugar, qual é a fórmula para eu querer aquilo, eu ter aquilo, tá todo mundo procurando o que querer. Porque senão tu não ficava vagando, né, no Stories. O que tu tá procurando ali? Não tem nada de intenção. Não tem a frase do Ford? Inspirar a querer algo, a ter algo, a fazer algo. Não tem aquela frase... eu tô tentando lembrar de cabeça, mas eu lembro que tinha uma frase que eu acho que era do Henry Ford, que falava assim, se eu fosse ouvir o que as pessoas quisessem, elas iam pedir cavalos mais rápidos. Pode ser. Pode ser? Acho que foi ele, né? Então, aí, tipo, tu acaba se questionando assim, esse cara botou reflexão em cima. Esse cara, Henry Ford, Steve Jobs, ele pensou assim, o mundo é mais fácil, cara, sem botão, sei lá, tá ligado? E eu vou bancar isso, porque as pessoas não sabem o que elas querem. E aí tu começa a perceber assim, pô, elas não sabem o que elas querem, porque ela quer uma casa de campo, uma casa de praia, e tudo em 1 minuto chegar na casa dela, tudo ao mesmo tempo, sendo que ela só pode estar em um lugar a cada minuto. A gente ainda não transferiu e fez cópias cerebrais em ninguém ainda. Talvez o Albieri, no clone, tenha 2 pessoas lá, fora isso não tem mais. Então, se tu parar para pensar assim, pô, o que eu quero? Será que eu consigo, sei lá, resumir em 3 minutos o que eu quero? Ou em 3 tópicos o que é importante para mim na vida? Ninguém consegue. Tu vai inventar uma coisa e daqui a 2 minutos tu vai dizer que não e vai mudar. E essa é a briga dele, assim. Eu acho ele... Por que eu falo que eu acho ele negativo, assim, esse livro ele é pesado? Porque ele também não te dá uma saída, né? Ele não te dá uma fórmula. Ele vangloria o passado. Mas o presente agora tem coisas boas também. Eu não acho que ele vangloria, eu acho que ele compara, né? Mas ele não te dá um assim, porque ele não fala muito bem também não do passado, né? Que era opressão e falta de opção. Tipo, ele não fala... ele não tem nada bom. O que eu acho perigoso também, porque quando a gente olha pra agora, eu sempre falo, gente, a internet tá aí e ela não vai pra lugar nenhum. Então, quando a gente até fala de criar um filho, tá, eu vou criar meu filho longe de telas e tudo, tá, mas qual que é o limite entre eu também não alienar ele num processo, às vezes, que ele está num processo de integração e pertencimento dentro da escola e só ele não sabe celular, de nada, tipo assim, totalmente alheio ao mundo. Então, assim, a gente também tem que se atualizar da realidade que existe, só que com um pensamento crítico e intencionalidade nas coisas. Aí que tá. Tipo, olha que louco que tu falou e que eu concordo. É assim, se tu pensar criticamente, tu vai ter acertos e erros, cara. É isso, cara. Entendeu? Então, assim, tu escolheu não dar o celular pro teu filho. Tem consequências, tem coisas boas. Escolhi dar, tem consequências, tem coisas boas. A gente, até post de LinkedIn de ontem, antes de ontem, é assim, ó, a gente sempre espera que o melhor não tenha consequências e que o pior não tem nada bom. Mas, no fim, esses dois têm sempre os dois lados. Tudo. Tudo que é bom tem um lado ruim, tudo que é ruim tem um lado bom. Se você aumentar a linha do tempo, talvez aquela coisa ruim, na verdade, era bom. Cara, eu tenho um exemplo clássico disso. Eu passei uma noite na cadeia na China por um engano e morri de medo, achei que era a pior história da minha vida. E dias depois, quando tudo se esclareceu, um dia, né? Eu fiquei 12 horas preso por um acontecimento estranho. 12 horas depois, é a história mais massa da minha vida. Eu tô falando num podcast. Como, tipo assim, eu vejo nada negativo, né? Porque eu não fiz nada errado. É coisa de... Como tu não apanhou e não morreu, tu tá contando feliz essa história, né? Porque todo cara culpado sempre fala que não fez nada de errado também, né? Eu tô tentando inventar... Não, tô brincando. Não, tô brincando. Mas assim, ó,
O que eu quero dizer, sim, tem lá, cara, eu passei o maior medo da minha vida, ao mesmo tempo, minutos depois, eu, que história animal, Sim. cara, eu passei uma noite lá, velho, na delegacia, entendeu? Então, Mas tu não acha... Olha só, agora você falando isso... o que eu penso, às vezes, eu vejo que a gente está fazendo escolhas, só que a gente não quer aceitar que as coisas possam dar errado ou que elas possam ter um resultado negativo das fugir coisas. do teu controle, isso. Eu tenho uma amiga que fala assim, que ela está criando os filhos dela, e ela fala assim, ó, eu estou tratando os meus traumas, e eu estou escolhendo quais os meus filhos terão, porque eles terão. Que bom, ela sabe. Faz sentido. Entende? E para mim faz todo sentido. Porque muitas vezes, vamos pegar, né? Eu não sou mãe, né? O Arlon já é pai. Mas às vezes você tenta criar uma criança, por exemplo, alheia de todas as possibilidades. Tipo assim. De sofrer tudo que tu de sofreu. tudo, de uma exatamente. Bolha, né? Mete na bolha. E você não quer que aquilo tenha nenhuma consequência negativa. E quando tem, é como se você tivesse feito a pior escolha do planeta. Só que a gente não tem segurança nenhuma das escolhas que a gente faz. E a gente tem que peitar isso? E porque grande parte das escolhas que a gente faz, a gente não tem as informações necessárias para tomar essas escolhas, né? Inclusive à frente de uma empresa, inclusive trabalhando na sua função, tem hora que saiu uma coisa do esquadro, uma carga deu transbordo, o e-mail não foi, você tem que tomar uma decisão baseado no mínimo de informação que você tem ali disponível naquela hora. Fazer o melhor possível. E é a vida. Tipo, a intenção é a das melhores, mas, E é a cara, vida. tu não controla o resultado disso, né? Exato. E aí, tem bastante crítica ao estoicismo na vida, né? Porque as pessoas vangloriaram, botaram no mundo dos negócios. Nunca e li, tal. eu criei ranço. Eu vi a galera falando então- estoicismo o tempo inteiro, eu falei, não vou ler essa Então, porra. só que dá Talvez eu esteja irritação, errado. mas tem uma coisa que é importante que eles falam, assim, que é basicamente, a tese do estoicismo tem coisa que tu controla, coisa que tu não controla, foca no que tu controla. O que tu controla? Em tentar educar teu filho. Como ele vai sair? Tá totalmente fora do teu controle. Sartre é meio estoico, tá? Tu se prepara. Então... assim. Eu li um livro menorzinho dele, depois nós... Deixa pra É que outra quando hora tu isso. entra nesse mundo da filosofia, dá um bug, tá? Tu vai não, fazer uns filosofia é foda, comparativos, cara. assim, Ele falou que comprou um livro do Sartre desse tamanho, eu falei, então se prepare. Então, aí é complicado. Mas aí enfim. eu vejo que isso entra até nessa perda de resistência, assim, porque a gente entrou num positivismo tão grande que a gente ignora a possibilidade das coisas darem errado e, de consequência, a gente não sabe lidar. Não. Porque é como se a vida precisasse sempre tudo estar dando certo. E aí a gente vê que as pessoas com pouca resistência à frustração, não sabem lidar com frustração, né? Eu acho que você está procurando uma parte Não, aí? tô que eu acho que eu te ouvindo. Não, porque eu acho que eu vou fugir do tópico, mas tem uma... Até de certa forma relacionado. Tem uma pessoa que trabalhava ali com a gente e ela fez um TCC, ela se formou agora em comércio exterior e ela fez um TCC sobre inteligência emocional dentro do agenciamento de carga. Eu vi, tô fazendo stories, acho. Foi você que fez stories? Foi, né? Eu fiz, Muito legal. Até Interessante. compartilhei o resultado da pesquisa dela no LinkedIn. Ela trouxe os dados, né? Ela fez uma pesquisa, ela pegou uma amostra grande, assim, de pessoas que trabalham no operacional do agenciamento de carga. E aí, com várias perguntas, escala Likert mesmo. E aí, o que ela viu? Lá, dos pilares da inteligência emocional, a maioria das pessoas tem a capacidade de reconhecer quando elas entram num desequilíbrio, né? Quando elas mudam de estado. Então, a nota mais alta era que as pessoas reconhecem. E a nota mais baixa é na capacidade de autorregulação. E aí eu penso que, assim, beleza. Não dá nem tempo de refletir para se regular, né? Entende? Então, assim, cadê... E talvez seja essa resistência que a gente precisaria para fazer essa autorregulação. Porque hoje é tudo muito... Eu libero. Eu tô com raiva, eu vou gritar. Eu vou ficar puto, eu vou ser grosso com alguém. A gente perde esse freio ali no meio, sabe? E eu falei, cara, que distor... Então, aí que vem a resistência que antes era dever, né? Então, assim, alguém te disse que tu não pode berrar no escritório, alguém te disse que tu tinha que chegar com a roupa 5, né? Tinha essa resistência ferrada, não tinha, talvez, a quantidade de estresse que tem hoje, que não tem essa resistência. Você pode ir para o escritório vestido como você quiser, você pode estourar como você quiser, você pode mandar o e-mail que você quiser, não tem um bloqueio no e-mail quando tu escreve porra, cadê minha carga, em letras maiúsculas e vermelhas 72, não tem resistência, o e-mail vai. Sim. Não, entendeu? Cara, eu tava pensando, até me balbuciei aqui. Eu tava pensando isso porque, cara, aí a gente entra nessa parte da performance que a gente não tem tempo para refletir nas coisas, porque o comércio exterior ele é isso. Aí, tipo assim, tu tá lá recebendo e-mail.
Gentileza, anotar que eu preciso saber quando a carga vai ficar pronta para o embarque. Aí tu vai lá e responde. Aí essa mesma pessoa, ela te mandou um e-mail de um outro processo te dando a maior mijada que tu levou na tua vida, por causa de um erro que tu fez. E aí tu tá lá todo afetado com aquilo, tipo assim, com o coração partido, querendo chorar. E aí entra outro e-mail daquela pessoa, de outro processo, falando assim, gentileza, anotar que a carga chegou no porto de destino, obrigado. Tipo assim, caralho, eu não consigo parar para refletir. Tipo assim, e aí é uma explosão de emoções que a gente consegue ter num dia de comércio exterior, que é loucura. Sim. Tipo assim, pare para pensar no dia, você que tá ouvindo, pare para pensar nos dias assim que tu teve vontade de chorar, teve vontade de matar alguém, teve vontade de, aplaudir de alegria porque deu certo aquilo lá que tava dando o maior problema. Tudo num dia só. E aí é uma coisa atrás da outra. E aí vem aquela coisa, né? Essa tipo porra assim, dessa performance é foda, cara. esse livro tem um nome... Ele não fala em nenhum momento no livro sobre esse nome, né? Tipo assim, ele não explica por que nada e tal. Uhum. Eu lembro ele falar muito da Ele sociedade nem se esforça de para fazer um nome desempenho. interessante. Não, É Sociedade do Cansaço. Isso. Mas ele escreve no livro Sociedade de Desempenho. Ele não fala... Ele fala, eu acho que uma vez Sociedade de Cansaço. Que tem um capítulo. Mas esse nome é real, velho. Se tu perguntar para as pessoas, não é do Comex, Como é que da você tá? vida. Tô cansado. Cara, as pessoas estão cansadas, velho. Óbvio que eu acho que ele não fez estudos, novamente, né? Não tem dados demográficos, nada. Ele generalizou provavelmente a realidade dele alemã lá, que já que ele está morando na Alemanha, enfim, ou sul-coreana, beleza. Talvez tem pessoas em lugares que não estão com esse estresse e não estão cansados e estão vivendo, né? Enfim, ele generalizou assim. Mas como bate, né? Na real, se tu perguntar para todo mundo, tá todo mundo cansado. Véio. Mas uma coisa que eu achei incrível quando ele fala da sociedade do cansaço é como hoje as pessoas se unem através do cansaço. Então, para reclamar em harmonia. É isso! Uhum. E aí Eu tem tava uma aqui na parte página. que ele fala justamente disso. E ele fala assim, ó, que hoje Conecta. as pessoas se juntam para estar cansadas juntas. Que bom, né? Se juntam para, tipo assim... Pô, se eu for olhar ali, eu vou achar. Mas ele fala... É, página 72 e 73. Eu tô aqui. É por Fala aqui. aí. Será que é, a mesma página? É que vocês estão É com que ele edições fala diferentes. de dois assuntos que, tipo, na 71 ele fala da individualização, porque, assim, apesar de parecer que une, aí a gente não contempla e a gente não tem conversas aprofundadas com as pessoas, porque a gente tá cansado e a gente quer ficar reclamando que tá cansado. Inclusive, hoje, ali na conversa ali em cima com teus sócios, eu elogiei eles, assim, e tu que estava ali, que, assim, ninguém, na nossa conversa, nenhum dos quatro pegou o celular, mexeu no computador, nada. A gente estava ali batendo um papo. Tu saiu mais cedo. É verdade, porque tinha a gente conseguiu isso mesmo, bateu cara. um papo ali. Ninguém se preocupou, nada. O máximo foi, fechou a tela do computador e começou a conversar. Entre nós, a gente pega muito no pé isso. Isso a gente manda bem, tá? Quando Legal, a gente vê velho. que um tá no Foi celular, muito legal. assim, pô, cara, larga agora o celular que eu vou falar um negócio importante. Passei o feedback pro teu sócio. Legal, Muito cara, legal, velho. Isso aí. É, a gente tomar cuidado com isso. Quando tá falando coisa importante, não dá pra ficar no celular, cara. Né? E tem... Porra, cara, dá pra esperar. Né? Dá pra esperar um instantinho e ter uma conversa aprofundada. Eu tô mexendo no celular, né? Mas é porque minhas Não, é porque a anotações gente tá olhando anotações as estão aí. anotações, aí é Aham. É diferente. porque assim, vim para um podcast, depois ler um livro desse 100 anotações, cara. Não, não. Esse aqui, cara. Esse aqui eu acho que foi o podcast que eu mais tive que estudar, cara. Isso É, aqui então, loucura. foi um estudo, não foi uma leitura de um livro, cara. É. Foi complexo isso. Vamos... Quer citar aí o ponto? Não, é que ele fala assim, né? Ele o chama antes cansaço nós. Aqui eu não estou cansado de ti, mas cansado para ti. Então, que é quando você se reúne, mas você está tão cansado que você está cansado para a pessoa. Eu não estou cansado de ti, Jonas. É a bateria social? Mas eu estou cansado para você. Assim, em minha recordação, sentávamos sempre lá fora ao sol da tarde e fruíamos falando ou calando o cansaço comum. Então, é essa, uma nuvem de cansaço, um cansaço etéreo nos unia, então. Que é a união das pessoas através do cansaço. Tipo, nossa, vamos assistir um filme, 2 cansados. Ou você se cala sobre o cansaço, ou você fala sobre o cansaço. Então, ele traz que hoje o que une muito as pessoas é Só não tem a saída do cansaço, ninguém conversa sobre isso. que aí é o reclamar. E aí você entra numa rodinha, porque você está reclamando do cansaço, mas ninguém não tem a ira do cansaço. Não tem aí, né? E Pra aí gerar não a se mudança. conecta e viram conversas banais, fala sempre as mesmas coisas. Superficiais, né? E aí tu se afasta. Que assim, eu acho que isso foi um dos maiores traumas que deu a pandemia, além, obviamente, das doenças, das mortes, foi tipo assim, a gente se conectou muito com as pessoas. Eu, pelo menos, eu senti isso com meus amigos, cara. Parece que assim, a conexão que eu tinha pessoalmente com eles Porque tinha resistência. morreu, Tu cara. não pode ver teu amigo hoje. Aí quando tu pôde, é outra história, aí, entendeu? eu não sei quanto a vocês, mas eu ainda tenho eu vou, sei lá, num show, e tem um monte de gente junto, eu olho assim, caralho, toda essa galera junto aqui. Tipo, ficou um trauminha, assim, sabe? Ficou um trauminha, cara.
Só não vai de máscara, né, João? Não. Eu só digo assim, cara, nossa, lembra que a gente não podia ficar perto de jeito nenhum? Vamos? E aí é meio dual, porque se você for ver, e pelo menos foi o que eu entendi desse capítulo da Sociedade do Cansaço, que ele traz que, no fim das contas, o que nos leva a um lugar de parar e talvez chegar no momento de contemplar é justamente estar cansado. Porque é só o cansaço que te faz finalmente parar. Claro que daí bate a doença, tipo assim, é obrigatório, aí tem uma resistência. Exato. Bateu o burnout, tem que parar, acabou. Entende? Então, assim, Para aí. tu volta para aquele lugar, mas tu volta para aquele lugar porque tu cansou. Sim. Que triste, né? Esgotou. Vocês recomendam essa leitura? O que esses pontos fortes e fracos? Ó, o capítulo 6 realmente é o ponto fraco. Que exige Arranca do livro. Não, exige muito contexto. Eu desejo que alguém me Cara, explique. Mas, ó, Pô, eu vou entrar recom- no chat GPT e vou perguntar pra ele, hein? Uma linguagem de 5 anos. Eu Depois não tu fiz manda, isso. depois- Eu tá, vou mas- fazer. Eu tava lendo, eu falei, cara, eu tava sem o celular perto, falei, mas eu queria pesquisar, assim, entender, porque realmente... Mas vocês recomendam a leitura? Gostaram? Cara, vamos lá. Vou responder primeiro essa, Bárbara. Eu recomendo. É uma leitura difícil, mas ela é novamente, eu vou usar essa palavra que para mim foi o que bateu. Assim, ela é lúcida. Ela traz uma interpretação do que está acontecendo hoje de forma clara. Tipo assim, ó, está acontecendo cansaço por causa disso e daquilo, é excesso de positividade, é assim. Vou fazer um comparativo com uma teoria de um cara aqui. Ó. O cara dizia que a sociedade era assim, olha como ela está agora, ela está assado. O inimigo era externo, era alguém te dizendo, não faça. Agora, com excesso de positividade, o inimigo é tu, que tem que fazer e tem que fazer mais que o próximo, porque virou tudo competição, tudo é por dinheiro, é tudo por atenção, é tudo por... Então, pô, te traz uma chuva de clareza e lucidez de como está a Terra hoje. Mas, faça uma ressalva, né? Se você está lendo o livro e está esperando que ele vai te dar a solução para isso, eu não li em nenhum momento nenhuma sugestão de Ele solução. não é autoajuda, gente. Não é autoajuda. Não Ele é um alerta. Ele não é um guia, né? Tipo assim, ele te alerta do que está acontecendo. Aí é contigo, né? Tentar achar a saída. Não sei se ele sabe ou não a saída, ou se está escrito em outro ensaio dele. Eu só li esse livro dele. Mas ele tem outros, né? Enfim, vai saber. Mas eu recomendo porque ele é um livro bem diferente dos livros que habitualmente a gente vê como principais livros. Tirando o Bob Goods agora, que é o livro que mais vende na Amazon, assim, se tu olhar... Nem sei quem é. Bob Goods é o livro de desenho e pintura. De pintura ali e putz, tal. tá. Então, todos os livros Que é melhor que ficar no celular. E a gente vai chegar a ler esses livros e a gente vai falar sobre esses livros, né? Enfim, sei lá, Poder do Hábito, qualquer outro desse aí. Esses livros, eles têm uma teoria com começo, meio e fim organizadas, na qual vai fazendo sentido, vai construindo um bloquinho e depois termina numa pirâmide montada, você sai com ele claro e objetivo, assim. Inclusive, ele é meio teoria, meio prático, né? Ele vai te ensinando ao longo do processo tu identificar por que teu hábito não é bom e o que tu poderia fazer para mudar. Exemplo, né? Enfim, estou falando nos livros no geral. E esse livro entrar lá como best-seller, um dos mais vendidos, e ele não tem começo, meio e fim definido, ele não te monta uma pirâmide, ele não é um guia, ele não te... Tipo assim, ele te gera desconforto, na real. Sim. Eu achei sensacional, assim. Fazia tempo que eu não li um livro extremamente desconfortável. Tanto de eu não entender a palavra, a mensagem do livro me irritaram. Ele é um banho de água fria, né? Ele é. E assim, cara, o que eu mais fiquei feliz, e por que eu recomendo? Porque no meu caso, eu li no Kindle lá, não eram essas versões talvez mais novas, editadas e, sei lá, estendidas. Ele tinha 92 páginas, cara. Pô, o cara conseguiu concisamente passar uma mensagem, não precisou encher um monte de linguiça. Isso com um achei monte de... muito bom. Também. Cara, enfim, apesar do português difícil, da linguagem difícil, foi 92 páginas. Cara, mas quando o livro chegou em casa, eu quase mandei foto pra vocês pra perguntar se ele tava certo. Porque quando eu vi que era fininho, pô, faz muito tempo que eu não leio um livro desse tamanhozinho. E é meio foda porque a gente combinou que ia ser esse livro semana passada. Se ele fosse um livro de 300 e poucas páginas, tu ia se ferrar pra ler, né? Aí chegou tudo pequenininho, eu falei, nossa. Aí eu falei, vai dar tranquilo, né? Mas, mesma coisa, eu falei, fazia tempo que eu não lia um livro deste tamanho, com uma mensagem direta, talvez não tão clara, né? Mas forte. Mas muito forte. Ele deu o recado dele. Dentro dessas páginas, ele deu o recado dele. Tu recomenda? Eu recomendo o livro. E vou fechar, concordo com o que o Arlon trouxe. E vou só fazer um complemento de que talvez se eu vi alguma possibilidade de saída, não digo talvez a saída, mas um convite que ele nos faz a resgatar, é na parte de contemplação.
E até... Palavra, né? A gente tem que achar uma palavra melhor para isso. Mas tá aqui contemplativo. Ele fala contemplar. E eu vou até trazer uma frase aqui, um trecho que para mim resume muito, e ele diz assim: por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, ou seja, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Então, só nesse trecho eu consigo encontrar uma sugestão que é desse fortalecimento de um caráter contemplativo para que a gente se aquiete um pouco. Que é a crítica que ele faz a essa nossa inquietude e esse modo ativo exacerbado, né? Mas sim, também... recomendo muito o livro, com as considerações do Arlon, né? De estudar e... Sim. Eu também recomendo, mas assim, cara, vai com calma, entenda que tu vai precisar de um dicionário, de alguma coisa, o celular ali junto, porque vai ter palavrinhas assim que... Ou uma Alexa. Uma Alexa ali, porque tem umas palavrinhas complicadas mesmo. Eu até queria adicionar o último subcapítulo, tem aqui, Tempo de Celebração, a festa numa época sem celebração. E ele fala de uma forma resumida assim, como é importante a gente celebrar e festear com as pessoas queridas perto da gente. Cara, é muito que legal. Que seja fazer um churrasco e chamar as pessoas para conversar. Hoje não tem 3 dias de festa como era, festivais no passado e tal. Tem 10 minutos aqui, que termina às 9 e é isso aí, velho. Cara, tipo assim, bate palma, bate larga sino, o celular e vão conversar, vão beber, dar risada, falar besteira, coisa desnecessária, para tu desafogar a cabeça, que isso também é necessário. E é bem legal esse último capítulo sobre isso. E a última frase é bonita, assim. Já é hora de transformar essa casa, a nossa casa mercantil, novamente numa moradia. Numa casa de festas onde vale a pena mesmo viver. Cara... Perfeito. É muito uma frase bonita, assim. Ele não quis fechar com chave de ouro nem nada, mas é uma frase importante, porque senão a gente quer fazer a nossa casa ser um lugar de performance também. Sim. A gente se sente... E tu que trabalha home office, que nem eu trabalhei muito tempo... É foda. É foda. É foda. Claro, tu não desliga. A cabecinha, tu virar essa chave é muito, muito difícil. Mas assim, eu recomendo bastante também. Cara, realmente é curto. Eu fui ler os dedica reviews, com carinho, cara. que tu vai valer a pena, cara. Eu fui ler os reviews, assim, de blogs e gente que, né, para eu ver se a minha opinião batia com as pessoas, assim. Teve um cara que escreveu uma coisa muito legal. Ele escreveu assim, ó: eu recomendaria este livro para quem já sentiu que está fazendo tudo certo e ainda assim continua esgotado. Porque assim, a gente tem a impressão de que se a gente seguir aquela rotina, se a gente só comer proteína, se a gente não sei o que, sei lá quais são as indicações do que é certo hoje, a pessoa ainda não tem a energia necessária, ela não tem, porque ela está cansada, porque ela está esgotada. Então esse livro é meio para isso, assim. Perfeito. Para a pessoa que acha que está fazendo tudo certo e ainda assim está cansada. Ali ele está explicando por que você está cansado. Ele só não dá a solução. Eu me identifiquei com esse comentário. Assim, que quando eu comecei a ler, é que eu me interesso bastante por esse tema. E quando eu comecei a ler, eu falei, cara, eu ainda tenho muitas coisas que eu preciso refletir sobre. E é muito louco porque o que é certo é performático, né? Do que a gente lê hoje, assim. Pô, acorda cedo, toma isso, faz aquilo, se exercita e tal. E aqui ele tá dizendo, para, velho. Só para um pouco, só para. É igual aquele filho da puta lá que postou no Instagram, 4 da manhã, não sei o quê, 4 e 6 da manhã, não sei o quê, 4 e 25 da manhã, não sei o quê. Que ódio. Você fez um desfavor pra sociedade, cara. Um desserviço. Pra que ser assim? Jonas, o futuro alterofilista da geração. Que ódio. Mas então tá, vamos pros finalmente. Ó, o livro do próximo Invoicecast na estante é esse aqui, ó. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Vamos um negócio mais alto astral. Vamos fazer o outro. Né? Tipo, eu não li ainda, mas ele deve ser positivo, né? Ele é positivo, ele tem muita estatística, tá? Ele tem muitos dados, dados mesmo, assim. Que legal. Cara, não é porque é Harvard que eu tô pagando pau. Não. Esse livro realmente ele é muito bom. Foi recomendação da minha sócia Duda. E aí ela vai participar desse próximo podcast também. Que legal. Porque, cara, aí ele é maiorzinho e é assim que eu faço o livro, tá? Gente, uma dica final, tá? Livros que nem esse, anotem, rabisquem. Coloque a página do que vocês acharam importante, que é assim que vocês absorvem as coisas, cara. É assim que a gente se prepara para o podcast. Cara, livro foi para ser rabiscado. Tipo, livro desse tipo, tu tem que rabiscar, colocar o que é importante. Então, esse aqui é o próximo, mais ou menos daqui 2 meses esse podcast vai estar no ar. Nós vamos falar sobre o jeito Harvard de ser feliz. Essa capinha aqui não tem erro. Maravilha. Certo? Então... Muito bem. Passamos a mensagem? Passamos a mensagem. Eu acho que o episódio piloto dessa nova série de podcast foi muito bom. Então, é isso.
Lembra de comentar, se você quiser também mandar uma mensagem, cara, usa aí o YouTube, o Spotify para deixar o comentário sobre esse livro que você tem, ou manda um e-mail para contato@invoicecontent.com. Quem sabe a gente lê, se alguém mandou algo legal, a gente lê no próximo episódio. Olha, eu faço um desafio antes de tu mandar assim, que é, se você ler o capítulo 6 e achar alguma conclusão disso e tal, manda pra nós aí, né, no LinkedIn, adiciona a gente no LinkedIn, aí, manda, no Instagram, eu não tenho Instagram. Se tu quiser comentar alguma coisa e não quer se expor, manda no privado que a gente lê anonimamente. Então, seria interessante pra nós, porque esse ficou pendente. Bacana. Então, trabalhos encerrados, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, tchau, gente.